Vamos contar um pouco da história da humanidade, para a gente contextualizar essa conversa nossa. 20 a 40 mil anos atrás, nesse longo período de entre 20 e 40 mil anos atrás, nós passamos, segundo o antropólogo Renato Knips, nós passamos de carniceiros e trituradores de sementes e raízes de animais, né, para o que a gente tem hoje. Nós, então, passamos um longo período precisando de caçar para que a gente pudesse ter o de comer, não é assim? E também, há 40 mil anos, é a data em que apareceram na Europa os homens que são anatomicamente idênticos à nossa, que é o que a gente vive e o que a gente é hoje. Nessa época, nossos ancestrais, eles já produziam uma grande variedade de ferramentas e viviam basicamente da caça e da coleta de alguns alimentos silvestres, que essas atividades que eram feitas em grupos e tinham funções muito definidas. Os homens iam para a caça, as mulheres iam recolher alimentos, as crianças ajudavam as mulheres, né? A gente tinha papéis muito claros nessa época. A gente não, na história, né? A densidade populacional era muito mais baixa do que existe hoje, e os grupos familiares, eles vagavam de território em território, caçando rinocerontes, renas, cavalos, e como nem sempre haviam manadas, né, desses animais por perto, e algumas plantas também só davam frutos em determinadas estações do ano, os homens também começaram a pensar que eles precisavam estocar alimentos. Alguns achados arqueológicos dessa época mostram que o homem tratou de desenvolver estratégias novas de sobrevivência e até começou a consumir animais de mais fácil aquisição, por exemplo, os peixes, os crustáceos, os coelhos, né? Mas as caçadas, elas só começaram a perder de fato a importância 10 mil anos depois, quando se teve início a domesticação dos animais. A alimentação ficou um pouco mais acessível e a luta, né, ficou um pouco menos árdua no sentido de encontrar alimento. Agora, vamos trazer para hoje. Com tudo que a gente tem que dar conta no dia de hoje, nos dias atuais, né? Imagine se nós tivéssemos que matar para comer. Imagina como seria isso. Como seria o nosso dia a dia se a gente ainda tivesse que matar para a gente se alimentar? O que acontece nos dias de hoje é que se a gente quiser comer carne, a gente vai para o açougue, não é? Mas a gente sabe que no lugar de caçar, nós vivemos outras guerras, nós vivemos outras batalhas, outras lutas pela garantia do nosso sustento, pela garantia das nossas relações. A gente também luta para lidar com as pressões do trabalho, com as pressões do nosso companheiro, da nossa companheira, dos nossos filhos, dos nossos pais. E muitas vezes isso impede a gente de reconhecer quem a gente realmente é e impede a gente de viver da nossa natureza, da natureza que nós gostaríamos de viver e não exatamente da pressão, da tensão que às vezes a vida nos pede e nos incita a lutar, não é? O mesmo mecanismo de sobrevivência que esses seres humanos lá do período paleolítico superior precisaram acionar no corpo deles, nós também utilizamos. Qual é a diferença? A diferença que naquele tempo, né, 20, 40 mil anos atrás,
Os homens saíam para caçar, eles tinham aquela descarga de adrenalina e cortisol, porque eles estavam lutando, né, para sobreviver, mas aquela caça garantia o sustento deles por um tempo e eles podiam relaxar, eles podiam descansar. Só que o que acontece com o ser humano hoje é que ele não se permite um descanso real, porque ele volta para casa no final do dia, mas às vezes o trabalho volta com ele, a preocupação volta com ele. A tensão, o medo de não dar conta, de atender todos aqueles compromissos que nós fizemos, né, para a gente conseguir realmente dar cabo da nossa obrigação e dos nossos afazeres, muitas vezes a gente não consegue ficar livre disso. A gente carrega os problemas para casa e a gente carrega os problemas dentro de nós sem um descanso realmente que nos possibilita recarregar as baterias e voltar com o pique total para o dia seguinte. E o que acontece nessa caminhada, nesse trajeto, é que nós adotamos hábitos. E esses hábitos, eles vão nos auxiliando a lidar com a realidade tal qual ela se apresenta para nós. E muitas vezes, o que prepondera nessa busca de solução para esse desafio que é o fato de a gente não ter que realmente matar um leão por dia, mas, ao mesmo tempo, a gente ter que lutar como se a gente estivesse matando um leão por dia, é que a gente começa a viver na defensiva. A gente começa a viver de medo. O que eu estou chamando de defensiva aqui? Eu estou chamando de defensiva aquele momento em que nós, por não nos entregarmos completamente, nós acabamos nos retraindo. E na retração, quando a gente dá um passo atrás e a gente se retrai, a gente está se preservando, se cuidando e a gente está vivendo, ou melhor, sobrevivendo. Sobreviver é quando nós estamos usando mecanismos de defesa na nossa vida para que a vida possa fazer sentido. Por que hoje nós temos uma quantidade excessiva de síndrome do pânico, crises de ansiedade, até depressão? Porque, na maioria das vezes, nós estamos vivendo no modo sobrevivência. E o que o modo sobrevivência traz para nós? Ele traz a questão de eu preciso me defender, eu preciso lutar, eu preciso garantir que a vida seja possível, né? Aí a gente se contrai e a gente pode ficar igual um tatu-bola, por isso que eu chamei essa live de hoje da síndrome tatu-bola, porque a hora que a gente se contrai, a gente se fecha e, gente, nesse momento não há possibilidade de florescer, não há possibilidade de crescer, aqueles hormônios maravilhosos não chegam, porque, na verdade, os hormônios que nós estamos liberando são hormônios para garantir que a vida seja preservada. O medo, pessoal, mata. E o tatu-bola, ele pode até conseguir se defender de outros animais, mas sabe o que acontece com ele? Ele fica muito suscetível ao homem, porque na hora que ele se contrai, ele fica uma presa fácil para o ser humano. Se ele quiser usar o tatu-bola para ele comer, né, para ele ser uma refeição, né, para o humano, ele vai conseguir. Mas de outros animais, porque a casca o defende, ele consegue evitar. Então, fazendo uma correlação com a nossa vida, isso também vai acontecer conosco. Muitas vezes a gente vai conseguir se defender de alguma coisa, mas para outras coisas a gente vai ficar vulnerável, a gente fica susceptível. E quando a gente fica assim, vulnerável e susceptível, o que vai acontecer conosco? O que vai acontecer conosco é que as nossas defesas orgânicas, elas vão cair. E aí,
é quando a gente reclama de uma baixa imunidade. A gente fala assim, mas por que será que eu tô com baixa imunidade? Muitas vezes porque eu estou vivendo, ou melhor, eu estou sobrevivendo, e eu não estou conseguindo relaxar aquela parte de mim, do meu sistema nervoso, que me dá aquela sensação boa de alívio, que é o nosso sistema nervoso parasimpático. O sistema nervoso simpático é esse que garante excesso de adrenalina e de cortisol, e liberando isso em excesso na corrente sanguínea, nós vamos ficar alertas, despertos e prontos para o ataque ou para fugir, né? Mas, em compensação, nós não vamos ter condições de nos habilitarmos para as nossas defesas internas. A gente vai ficar devendo isso para o nosso corpo, né?